Fala, meu povo, e aí, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez, espero que vocês estejam fazendo o seu recolhimento social, seu afastamento social, evitando aí, né, aglomerações e tudo mais, para que a gente possa, né, sair o mais rápido possível desse cenário, né, de calamidades que a gente vive hoje, né, mesmo com algumas autoridades negando que essa seja a melhor saída, né? Eu já falei para vocês, né? Eu estou junto com a ciência. A ciência diz que é a melhor saída, né? Todos os países que hoje estão saindo desse cenário, né, promoveram medidas baseadas em estudos científicos, né, e aconselhados ali por juntas formadas por cientistas, virologistas, epidemiologistas, médicos e tudo mais, biólogos. Então não tem o que fazer. Segundo eles, é isso. Ficar em casa, esperar passar e depois a gente começar o nosso novo normal, né? Essa coisa maravilhosa. E já que a gente está falando, né, de novo normal, nada melhor do que voltar, né, um pouquinho no tempo, ou não, em um fenômeno, né, político típico ali daquele período do entre guerras, mas que nos últimos tempos, sobretudo na última década, voltou a crescer. Na verdade, tem crescido de maneira bastante temerária, bastante grande. Aqui no Brasil é um movimento que tem crescido muito. Muitos afirmam, inclusive, que chegamos a eleger determinados governantes, já, inclusive do executivo. A meu ver, não necessariamente dentro dessa mesma lógica, não totalmente, mas que chega, né, em algumas características ali bastante próximas. A gente vai entender bastante o que é, entender bem aqui o que é o nazifascismo, vamos pegar a origem, o termo, os símbolos, né, que foram adaptados, né, e outros até, de certa forma, roubados, né, de outros movimentos do qual eles fazem críticas. Entender que o nazifascismo não ficou preso, não é um movimento histórico, não ficou preso lá atrás, no passado, pelo contrário, ele se manifesta hoje com outra roupagem, né, através do neonazismo, através do neofascismo, e estão aí, né, em alguns territórios com partidos bem organizados, com apoio de setores numerosos da sociedade, de empresários, tem crescido muito, tá? Levantam bandeiras que são bem próximas ali das propostas aqui desses movimentos que surgiram lá na década de 1930, mas ao mesmo tempo buscam ali, não é, uma nova roupagem para tentar se afastar um pouco, né, da imagem negativa que eles pregavam, porque será, né, mas não deixam de realizar e de divulgar. A gente vai ver quais são. Eu vou pegar características gerais, né, do nazifascismo ou dos regimes totalitários de extrema direita. Mais à frente nós falaremos dos regimes totalitários de extrema esquerda, né? No caso a gente vai falar sobre o stalinismo mais especificamente, mas nesse momento é o de extrema direita, tá? Vou abordar basicamente aqui um cenário baseado explicitamente em ciência, em estudos científicos, em historiografia recente, tá? O livro que eu utilizo é esse livro aqui, tá? Que é uma coletânea aqui do século XX, tá? O capítulo específico sobre fascismo do século XX, ele é escrito pelo professor titular da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva. O livro em si, a coleção, ela é organizada
pelo Daniel Arão, que é professor titular da UF, que é a melhor universidade de história, a melhor faculdade de história da América Latina, vou me basear também em artigos científicos recentes, num consenso em toda a comunidade científica, basicamente para dizer uma coisa, tá? Nazifascismo é um fenômeno político, tá? De extrema direita. Acabou. Não há o que se discutir. Tá? Não existe nenhum estudo que tenha qualquer tipo, tá, de base confiável, né, de aceitação dentro da comunidade científica global, não é brasileira, global, que afirme, tá, que o nazifascismo é de esquerda. Isso não existe. As propostas, né, são totalmente discrepantes. Tá? Os modelos são totalmente discrepantes. O máximo que há é uma proximidade ali em relação ao totalitarismo empregado pelo Estado fascista, né, no caso do Mussolini e do Hitler, por exemplo, com o stalinismo em relação ali ao controle das massas e ao controle do Estado sobre a vida dessas massas. Mas em relação ali ao modelo político, em relação ali ao modelo econômico, em relação às alianças empregadas, em relação às propostas político-ideológicas, totalmente diferente. Não existe qualquer tipo de singularidade além disso. A gente vai ver a definição do que é o totalitarismo, no livro também tem, e a gente vai entender bem esses mesmos cenários. Qualquer outra proposta fora disso, fora da ciência, fora daquilo que é discutido pela comunidade científica como um todo, é falácia, é negacionismo, tá? Já falei com vocês em sala de aula, você não contesta um estudo científico com opinião. Opinião todo mundo tem, tá? Você só pode contestar um estudo científico com outro estudo científico, tá? Você não faz nada baseado em achismo ou baseado na construção de um discurso, de uma retórica que negacionista, que busca, né, transferir para o outro, né, para aquele outro que você objetivou, né, você transformou no inimigo, transferir para o outro uma característica negativa de um movimento que você apoia, mas que não é muito bom para propaganda. Então você joga para o outro, não é a esquerda, é a extrema esquerda. A gente não. Então não é o que a comunidade científica fala. E eu vou trabalhar a ciência, o restante, se vocês quiserem, é com vocês. E eu me nego o direito de discutir, tá? No caso, o direito de não discutir qualquer tipo de embasamento não científico. Beleza? Fique claro isso, tá? Eu sou um professor de história, beleza? Não sou youtuber, tá? Não tô aqui atrás de likes. Tô aqui atrás de um esclarecimento de fatos históricos e trazer para vocês ali os fatos em si, beleza? E vou analisá-los de acordo com aquilo que existe dentro da historiografia, das bibliografias e da historiografia, tanto a tradicional quanto a mais recente, mas as confiáveis dentro do mundo científico. O resto não me interessa, beleza? Não me interessa, ok? Vamos caminhar, vamos trabalhar dentro da ciência em si, vamos brincar um pouquinho sobre o nazifascismo, tá? Aqui é uma foto do Mussolini e do Hitler, logo depois da assinatura do Tratado Anti-Comintern, ali na década de 1930, no qual eles combinam uma aliança política e militar de combate ao comunismo, ou seja, era um movimento anticomunista, tá? Então, não tem como o comunismo ser, né, de extrema esquerda, beleza? No caso, o fascismo ser de extrema esquerda, tá? Não existe essa possibilidade. A gente vai discutir isso bem mais ao longo do período, tá? O termo fascismo, tá, vem da palavra latina facio. Facio quer dizer em latim feixe, tá? Como um feixe de varas, né? Um coletivo de varas, pequenos gravetos, como uma vara de bambu, por exemplo. Os fascistas se apropriaram de um símbolo, né, o feixe
de varas era um símbolo utilizado pelos movimentos operários de esquerda, que simbolizava a união, né? Feixes de varas, né? Varas finas, no geral são resistentes, elas envergam bastante, mas elas não quebram. E quando unidas, elas se transformam em uma massa, não é? Bastante, naquele contexto, bastante forte, compacta e que aí não enverga mais. Pelo contrário, ela é contundente contra aqueles que a enfrentam. O fascismo se apropria desse símbolo do feixe, né? Do feixe de varas, e cria uma imagem de unidade em prol do chamado Estado. Beleza? Tudo gira em torno do Estado. Tá? Vamos aqui algumas definições. Né? É uma denominação que se dá ao regime político que surge na Europa entre 19 e 1945, né, no chamado período entre guerras, no intercurso, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nesse meio tempo também nós tivemos ali, que já discutimos, que foi a crise do modelo capitalista, que foi a crise de 1929. É considerado um regime de direita, e eu acrescento, de extrema direita, porque você tem direita, você tem a direita liberal, né? Sobretudo ali uma direita parlamentarista, baseada ali em princípios liberais, que, sobretudo no liberalismo econômico, mas que pressupõe a manutenção e as garantias do chamado liberalismo político, né? A Locke, né? Direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? Fala das questões ali do poder que emana do povo, né? Rousseau, da divisão de poderes, a la Montesquieu, né? Então, eles não aceitam nenhum tipo de limitação desses princípios básicos do liberalismo econômico como político. A gente tem os reacionários, que são autoritários, né? Mas ainda não tem uma política voltada para a utilização da violência como uma ferramenta central, né, de mobilização, tá? Nós temos também ali alguns grupos dentro desse mesmo modelo fascista, desse mesmo modelo de direita, perdão, os grupos de centro-direita, tá? Então, costuma-se dizer que é de extrema direita. Por que de extrema direita? Tá? Porque tem características ali que são comuns única e exclusivamente a esse tipo de modelo. Ele é radical em suas bases. Tá? Suas bases ali são o totalitarismo, que nós veremos, o nacionalismo, né, o ultranacionalismo em alguns aspectos, o idealismo, né, idealizando uma nação, idealizando, né, consequentemente ali um modelo de Estado e sociedade, e o militarismo. Beleza? Outras características também ali são gerais, como o culto ao líder, né, o irracionalismo, o antiliberalismo, tá? O anticomunismo. Então, a gente vai ver algumas dessas outras características. Mas as características básicas, né, que sustentam ali esse modelo fascista são o totalitarismo, o nacionalismo, o idealismo e militarismo. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Caminhando. Tá? A gente vai ver, tá, que o totalitarismo ocorre quando um único indivíduo, beleza, passa a controlar as diversas instâncias do Estado. O que vai acontecer? Vai ocorrer ali o que nós chamamos de aparelhamento do Estado, onde tudo nesse Estado, todos os órgãos funcionam para garantir os interesses desse governante, né, e, consequentemente, ali, das suas propostas, que, teoricamente, né, são propostas nacionais, né, que, na verdade, o discurso dele vai em torno dessa retórica de que, na verdade, são de interesses nacionais. Então, quando você tem um único indivíduo que passa a controlar todos os aspectos da vida pessoal, né, da sociedade, do indivíduo como um todo, isso é totalitarismo. Beleza? Dúvidas até aqui? A gente vai ver, né, que num regime totalitário é diferente de uma ditadura pura e simples. Por quê? No totalitarismo, as massas, as aglomerações são fundamentais. Por mais que elas sejam manipuladas, por mais que o acordo existente ali entre esse governo
e o grande capital, entre aqueles indivíduos que têm mais recursos, os grandes empresários, para ficar mais claro, seja a aliança firmada, as massas, né, naquele momento, elas são necessárias para que você crie ali uma atmosfera, né, de unidade, né, uma atmosfera grande de que a população como um todo, ou grande parte da população, apoia aquelas mesmas propostas. Então, diferentemente de uma ditadura tradicional, como por exemplo foi o período da ditadura civil-militar no Brasil, aglomerações não eram permitidas de nenhum tipo, nem favoráveis nem contrárias, né? No modelo totalitário, aqui de base nazi-fascista, essas massas, elas estão presentes, elas são manipuláveis e elas são fundamentais para poder, naquele momento, criar um cenário de justificativa, né, que permita ali eu criar uma retórica afirmando que o país, a nação, né, está com esse mesmo governante em si. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Beleza? A gente vai ver, né, que nesses estados, né, totalitários, os instrumentos de repressão, né, são colocados totalmente à disposição do Estado com letra maiúscula, ou seja, do governo, tá sempre no geral ali justificando uma ideia de interesse nacional, né, que os interesses nacionais estão sendo ameaçados, que a unidade nacional, que nesse contexto a segurança nacional está sendo ameaçada, e qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de articulação contrária ao modelo, né, proposto ali de origem nazi-fascista, ele vai ser automaticamente combatido por esse aparelhamento feito pelo próprio Estado, beleza? A gente vai ver que nesse Estado totalitário também há um discurso, né, há um cenário que, além da intervenção na economia o tempo todo, um Estado totalitário, ele não prega pelo liberalismo econômico, pelo contrário, veja bem, nazifascistas não não planificam a economia como no caso, como o stalinismo fez, por exemplo. O que quer dizer planificar? Tudo pertence ao Estado. Tá? No modelo aqui nazifascista, esse liberalismo econômico ele é deixado de lado, né, dentro de um discurso aqui liberal de controle do Estado das atividades econômicas, mas o Estado planifica. O Estado não planifica, o Estado ele direciona quais são os segmentos, quais são os setores, como é que eles devem trabalhar, como é que eles devem produzir, mas não há o confisco dos bens, sobretudo daqueles indivíduos, daqueles grandes empresários que compactuam com as ideias, né, do próprio governo, na verdade, que financiaram, né, os elementos que são do governo, né, a partir desse momento, mas que antes, né, pleiteavam estar lá, né, são os financiadores de campanha, por exemplo. O Mussolini teve, o Hitler também teve, tá? Os governantes atuais de extrema-direita também têm os seus, na Europa, aqui no Brasil, eles estão aí, são financiados por grandes empresários, por grandes banqueiros, né? Indivíduos ali, no geral, tidos como cidadãos de bem, grandes investidores, etc., grandes empreendedores, né? E tal, que não necessitam, né? Que não necessitaram do Estado, mentira, todos eles necessitaram, todos eles, em grande parte, pediram algum tipo de recurso do BNDES, que nesse momento agora de pandemia, por exemplo, estão ali pedindo auxílio ao Banco Central, ao próprio BNDES, ao Ministério da Economia, então é tudo mentira. Nunca aconteceu de fato. Tá? Mas veste ali uma roupa, né, um figurino, afirmando serem diferenciados, que não precisam do Estado, quando sempre precisaram do Estado, sempre fizeram bastante uso dele, né? Mas, quando eu crio um discurso de unidade, eu digo que não existe o eu, existe o todo, né? O povo, a nação em si, tá? O que vai acontecer também nesse sentido é a criação de uma narrativa de que você tem heróis nacionais, né? E que você vai ter ali indivíduos
né, que lutaram em vários momentos da sua vida contra o modelo existente, né? Existe hoje no Brasil, por exemplo, um discurso contrário que eles chamam de velha política, mas praticam dessa velha política o tempo todo. Mas aí, como eu disse mais uma vez, é o discurso, né? Eu falo contra a velha política, mas eu pratico da velha política, né? O que seria essa velha política? Nada mais seria do que política. É só, mais uma vez, um discurso realizado. Política se faz assim, né? Política se faz a partir de negociações. Você ganha de uma ponta e você perde da outra, né? Quando você cria essa ideia de velha política, dá-se uma ideia de que fazer política é ruim, né? E de que os interesses da nação, né, que no geral são interesses de uma liderança em si, né, dentro desses regimes nazifascistas, tem que ser, na verdade, os únicos a serem praticados e negados. Quando a gente vê que, na verdade, os interesses, no final das contas, são os interesses dos grandes investidores em si. Beleza? Dúvidas até aqui, meu povo? Tranquilo? Vamos caminhar, tá? Quando que surge a proposta esse modelo nazifascista? Em que contexto em si? Né? Falamos ali entre 1919 e 45, ele não morreu, continua aqui conosco, mas quando que ele surge? Né? Ele surge ali em alguns momentos, tá? Num momento de falência do modelo liberal, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e aí tanto do liberalismo político quanto no liberalismo econômico, né? O próprio Tratado de Versalhes ali em 19, que puniu a Alemanha, transforma-se num grande combustível para o crescimento desse radicalismo de extrema-direita na própria Alemanha, que puniu a Alemanha. O Hitler cresceu bastante quando ele utiliza um discurso nacionalista, né, anti-Versalhes, tá? Convenhamos, realmente era um discurso muito oportunista, tá? Mas ao mesmo tempo também tinha as suas notas de verdade, porque causou realmente ali danos significativos para o Estado alemão. Mas o que o Hitler faz? Ele utiliza, não é, esse discurso nacionalista crítico, não é, do Tratado de Versalhes, assim como se faz hoje, né, com esse neofascismo. Cria-se um inimigo, né? Você tem que ter um inimigo, você objetiva um inimigo. Quem é esse inimigo? Né? Hoje é o comunismo, né? A ameaça comunista, o fantasma do comunismo e tudo mais. Ali, né, nesse período aqui, no caso da Alemanha, por exemplo, era o judeu. Né? Se fosse um judeu comunista, então, nossa, prato feito, perfeito. Seria o combo, né, para fazer ali aquela formulação do ódio puro e absoluto. Tá? A má situação econômica dos países pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo ali, né, a própria Alemanha, mas a França, a Inglaterra, né, também ali sentiram bastante os efeitos. Mesmo França e Inglaterra saindo vencedoras, gastaram muito, as suas economias ficaram paralisadas durante esse período. A Alemanha, pior ainda, que foi punida pelos tratados naquele momento, principalmente o Tratado de Versalhes, o que vai depois levar, né, a um cenário de crise na década seguinte, na década de 20, né, a chamada crise de 29. Tá? Há também um receio muito grande da propaganda comunista, assim como a extrema-direita crescia nesse vazio deixado pelo modelo liberal, tanto político quanto econômico, a extrema-esquerda também. Principalmente ali na década de 20, né, quando, depois que o Lenin morre e o Stalin assume, o stalinismo, né, bem mais autoritário do que o modelo leninista, nesse contexto ganha cada vez mais fôlego numa Europa, enquanto a Europa ocidental entrava em crise, sobretudo ali na década de 20, finalzinho da década de 20, com a crise de 29, os planos quinquenais do Stalin, que foram extremamente cruéis, sim, fato, começavam a dar ali os primeiros cenários de desenvolvimento positivo para a economia, aos custos, logicamente, às custas de milhões de mortes, mas a economia dá sim
notas ali de crescimento econômico considerável. Enquanto todo mundo capitalista estava em crise ali na década de 30, a União Soviética crescia a passos largos com os planos quinquenais do Stalin. Então a propaganda comunista também crescia nesse sentido. Então o receio do crescimento do comunismo, algo parecido com agora, o receio, né, do crescimento do comunismo fez com que grupos ali, né, no caso ligados à burguesia e também ali das chamadas classes médias empobrecidas, né, que sentiam os efeitos diretos dessa crise econômica, com receio do crescimento do comunismo, abraçam ali, né, a causa de extrema-direita do nazifascismo. Tá? Um outro ponto importante, o carisma pessoal, né, de grandes lideranças, como do Hitler e do Mussolini. Aí vocês podem perguntar, como assim alguém achava esses caras legais? O Hitler tinha uma oratória muito boa. Né? Ele ensaiava bastante diante do espelho. Mussolini também tinha uma retórica, né, muito grande. Sabiam utilizar exatamente ali trechos, né, pontos importantes dentro de um cenário de colapso econômico, social dentro dos seus estados, né, no caso o Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália, né, que atraiu o grande público, né, uma massa empobrecida naquele momento. Tá? E cada vez mais atraindo também a classe trabalhadora, beleza? Que vai incorporando algumas dessas práticas e acabam assumindo e apoiando muitas vezes esses mesmos elementos, tá? Dúvidas até aqui, meu povo? Tranquilo? Na próxima aula a gente fala sobre características gerais. Eu vou contrapor essas características gerais com o chamado neofascismo, tá? Que é o que a gente observa na atualidade. E aí a gente vai falar dos casos específicos também, beleza? Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Até a próxima.